Hola mis queridos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todos bien? Qué bueno. Yo estoy muy bien, ¿vale? Empezaremos hoy más una clase de español. Sean muy bienvenidos a nuestra clase de hoy. Entonces, abran sus libros, por favor, en la página 92 para estudiarmos nuestra clase de hoy, ¿vale? Então, queridos, hoje nós iniciamos o nosso quarto bimestre. Vamos iniciar com ânimo, com vontade de estudar, de aprender, tirar dúvidas, melhorar cada dia mais e agregar conhecimento também em nossa vivência estudantil, tá? Nessa semana nós estaremos com aulas remotas, virtuais, mas eu gostaria de frisar a importância de vocês assistirem a aula por completo, como também a importância de realizar as atividades, tá? Não esqueça, não é semana de folga, é semana de aula remota, certo? Vocês precisam fazer isso, porque na semana presencial a gente tem outros conteúdos, tem outras atividades a serem realizadas. Se a gente não faz isso, a gente fica o tempo todo remando e não sai do lugar, certo? Então é preciso que todos peguem seu remo e façam a mesma força para que a gente chegue ao destino que a gente quer alcançar, certo? Nós encerramos nosso terceiro bimestre com a semana de avaliações, certo? Desejo que tenha sido êxito em todas as avaliações que vocês fizeram. Agradeço também a participação, já que nós realizamos avaliações presenciais, tá? E peço que vocês se dediquem mais e se empenhem ainda mais nesse quarto bimestre, tá? Que chegou pra gente. É o último bimestre do ano letivo de 2020, tá? Então, eu espero que nós tenhamos sucesso também nesse quarto bimestre, tá bem? E esse sucesso, claro, depende também de vocês, da força que cada um vai fazer, o empenho e a dedicação de cada um, tá bem, meus queridos? Então, como eu já solicitei que vocês abrissem os livros na página 92, nós vamos agora iniciar um novo conteúdo, Lección 8, a lição 8, Profissões para os jóvenes, profissões para os jovens. Mas, professora, a gente é tão novo, a senhora já está falando de trabalho, de profissão? Então, meus queridos, às vezes, desde criança, a gente já tem um sonho em mente, né? A profissão que quer seguir, o que deseja alcançar, os sonhos, o que almeja. Às vezes, a gente, pelo percurso, há modificações, há mudanças, mas é sempre bom também a gente pensar um pouco no futuro. Claro que nós não vamos esquecer de viver o presente, mas é importante que a gente possa refletir, né, sobre a importância de ter uma formação, de ter um trabalho, de encontrar uma maneira para continuar sobrevivendo, né, na parte financeira também, e que seja uma realização tanto financeira quanto também uma realização pessoal, né? A gente precisa trabalhar com aquilo que também gosta e gostar do que faz, certo? Senão será um mártir para a vida toda. Na abertura do capítulo, como vocês podem ver na lição 8, nós temos aí uma cena, né, de jovens, 2 jovens trabalhando e 2 jovens sendo atendidos, né? Então, queridos, abaixo da imagem o texto diz pra gente que surge uma nova geração, uma geração de empreendedores entre 18 e 34 anos. Então, na juventude, que se almeja alcançar no futuro, né? Então, por isso é importante a gente refletir sobre a escolha da nossa profissão, né? Conhecer as profissões do futuro, conhecer o que cada profissão tem de fazer, as ações que devem ser desenvolvidas dentro de cada profissão, tá? E também a gente vai trabalhar nessa lição a importância do empreendedorismo, tá? Quando a gente fala em empreendedorismo, não é só apenas abrir o próprio negócio, né? É também saber trabalhar com as finanças, conhecer as informações, aplicar o dinheiro numa perspectiva de educação financeira, pensar no futuro, tá? Analisar também diferentes realidades. Por quê? Porque a realidade econômica de cada um é diferente, né? A faixa etária é diferente, a escolaridade é diferente, as preferências são diferentes. Então, tudo isso envolve
o trabalho do jovem, né? Se a gente pensar hoje, nós temos uma infinidade de profissões que não existiam há um tempo atrás, né? São profissões, realmente profissões do futuro. Nós temos profissões também que desde tempos muito antigos já existiam e continuam existindo, apenas com modificações nas ações e funções, certo? Então, nós vamos fazer a leitura contextualizada. Então, a primeira parte, como nós combinamos, né? Eu sempre iria tentar deixar a atividade de compreensão leitura para casa e que a gente fosse ver os conteúdos gramaticais, né, análise linguística em sala de aula, porque facilita o entendimento no ambiente escolar. Então, nós temos a leitura contextualizada, que responde uma pergunta: como se podem criar mais jovens empreendedores? Como podemos criar mais jovens empreendedores, né? Na escola, nosso conteúdo, a nossa coleção de livros, ela traz um livro que trabalha em empreendedorismo, que parte da educação financeira, né? Consciência financeira. Essa consciência financeira não é apenas para aplicar o seu dinheiro, é você ter consciência que você saindo do quarto, apagando a luz, você está ajudando na parte econômica da casa, economizando água. Então, são ações que nós podemos fazer no nosso dia a dia que vai tornar a vida, né, mais barata, né? Vai ter uma economia grande. Então, esse texto que vocês irão ler sozinhos, tá? Dessa vez eu não irei ler com vocês. Ele vai trabalhar respondendo essa questão, né? Como que a gente pode criar jovens empreendedores, jovens que são altamente empreendedores, né? Então, a gente trabalha isso, a gente fomenta nos jovens desde casa, na escola e até na universidade, né? A gente não está trabalhando aqui a questão de cobrança em formação, cobrança em crescimento econômico. A gente está trabalhando a mentalidade empreendedora, tá? Por isso que eu falei no início que a gente vai analisar os textos de diferentes realidades econômicas, a faixa etária, a escolaridade, as preferências culturais, porque tudo isso envolve o nosso futuro, não é isso? Vocês são jovens ainda, tem muito tempo para se pensar, muito tempo para pensar em qual formação vocês querem, certo? Mas a gente precisa ir despertando esse interesse de empreendedor, né? Esse interesse de ter um futuro economicamente mais equilibrado, digamos assim, né? De acordo com as nossas preferências e também com as nossas possibilidades, certo? Sonhar é ótimo, sonhar é muito bom, é o que fomenta o nosso desejo de crescer. Mas a gente precisa sonhar sabendo em algo que é possível, tá? A gente não precisa sonhar em algo utópico, é algo possível de se realizar. Então, eu vou sonhar com aquilo, com aquela formação que eu me identifico. Por exemplo, não adianta eu querer sonhar em ser médica se ao primeiro sinal de sangue eu já estou querendo desmaiar, não é isso? Não adianta eu sonhar em ser atendente de telemarketing se eu não gosto de falar, né? Porque trabalha muito com a voz. Então, a gente sonha dentro das nossas possibilidades e também as nossas preferências, certo? Após a leitura do texto que vocês irão fazer, meus queridos, tá? Vocês irão responder no caderno algumas perguntas que eu vou deixar no nosso grupo do WhatsApp, certo? Então, coloquem cabeçalho no caderno, organizado, letra legível, beleza? E aí, vocês vão responder essas questões após a leitura do texto. Em seguida, nós voltamos para o livro, em la página 94, ¿vale? Compreendendo el texto. Já tem uma pergunta lá, de que habla el texto, então, do que o texto fala. Depois ele pergunta sobre alguém que vocês conhecem que tem espírito empreendedor e quais são as características dessas pessoas. E aí, vocês vão responder, né, que passos poderiam ser dados para abrir um negócio, certo? Hoje nós temos tantos negócios próprios, né? Principalmente na rede virtual, na internet. Tantas lojas online, né? Loja virtual de doces, loja de roupas, de acessórios, relógios. Então, eu tenho na minha família uma irmã que ela enveredou por esse caminho, né, de empreendedorismo. Ela tem uma loja virtual. Então, eu percebo, assim, que são características dela presentes no trabalho que ela escolheu, tá? Por isso que eu falei no início, precisa também ter uma habilidade com aquilo e também precisa ser algo que diz respeito a você, que você vai conseguir lidar
com essas funções, né? A gente vai trabalhar aí com as nossas preferências, tá? Após a leitura do texto e respondido à página 94, nós temos na página 95, dialogando, que é sempre aquele diálogo que aparece nos nossos livros, no nosso livro didático, tá? Aqui nós temos um diálogo entre Juan e Maria. Esse aqui eu vou ler para vocês, né? O diálogo é curto. Juan e Maria, eles conversam sobre isso, sobre trabalho. Vamos lá. Hola, Maria. Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Estás trabajando? Sí, estoy trabajando en una tienda de juguetes infantiles. ¿Y qué haces en la tienda? Soy gerente comercial. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Soy auxiliar de contabilidad. Mucho trabajo. Imagino. ¿Pero te gusta? A mí me gusta mi trabajo. Sí, sí. Bien, voy siguiendo. Tengo que irme, estoy retrasado. Un beso, Maria. Nos vemos pronto. Vale, besos. Então aqui Juan e Maria estão conversando. A gente percebe pelo diálogo que os dois já têm trabalho, né? A gente vê aí que a Maria está trabalhando numa loja de brinquedos infantis, né? Jogos infantis. E o Juan, ele trabalha como auxiliar de contabilidade. E ele diz muito trabalho, né? Que é uma área que talvez não daria para ela, a gente já percebe que é questão de preferência, né? E aí ela pergunta se ele gosta do que ele faz, do trabalho dele, porque ela gosta do trabalho dela. E ele responde que sim, ele gosta. E eles se despedem, tá? Então aqui nós estamos trabalhando sobre profissões, né? Sobre trabalho. Nós iremos depois responder na página 95 e 96, tá? Na página 95 fala sobre o diálogo, então mais um texto falando sobre o empreendedorismo do jovem. E na página 96, nós teremos uma imagem, que é alguns alunos que já se formaram. Olha o sonho dessa professora, né? Estou me sentindo aqui agora. Ela está sentada e atrás dela vários profissionais de várias áreas. E eles estão dizendo, ella fue mi professora, ella fue mi professora. Todos eles estão dizendo que ela foi a professora deles, né? Olha que honra, não é? La docencia es la madre de todas las profesiones. A docência é a mãe de todas as outras profissões, tá? Inclusive, ontem foi o Dia Internacional do Professor, né? Vejam que tarefa brilhante essa, a gente sonhar junto com os nossos alunos e realizar esses sonhos junto com eles, porque cada vez que um aluno se realiza, o professor também se sente realizado, né? É assim que eu me sinto quando eu vejo alguns alunos que já estão trabalhando, que já estão formados, né? Desde a primeira turma, quando eu entrei no Criança Feliz. É uma felicidade muito grande, uma emoção muito grande. Às vezes eles nem estão mais morando na cidade, mas a gente vê a foto e a gente fica muito feliz, muito contente. E agradecido pela oportunidade também de ter aprendido com aquele aluno, né? Então, vocês vão analisar a imagem, certo? E vão escrever sobre o tema, sobre o assunto. Na segunda questão, vocês vão estar pedindo para discutir com os amigos sobre a importância do professor na formação dos indivíduos, tá? Como a gente está em casa, cada um vai responder a sua visão sobre a importância do professor na sua formação, certo? E na sala, quando a gente for corrigir, a gente faz a discussão geral. A questão 3 está pedindo para discutir em duplas, tá? Em parejas. Como a gente está em casa, cada um vai colocar a sua visão também, tá? Então, na letra A, que problemas crees que a profissão de professor enfrenta nos dias de hoje? Quais são os problemas que vocês acham que a profissão do professor enfrenta nos dias de hoje, tá? E a B, qual o seu papel como aluno para a contribuição e melhoria do trabalho do professor em sala de aula? Em aula. Então, aqui vocês vão responder qual é o seu papel como aluno, né? Como contribuinte de melhoria do trabalho do professor em sala de aula. O que vocês podem fazer para melhorar o trabalho do professor na aula, né? Na sala. Nós sabemos que o professor, ele é sim um sujeito ativo na aprendizagem, no desenvolvimento do aluno, mas ele não faz isso sozinho. Ele necessita do trabalho
da força de todos, né? Então, nós todos estamos num barco e todos precisam remar. Todos precisam colocar a sua força remando juntos. É isso que o professor faz, né? Ele incentiva os alunos a remarem, tá certo, queridos? Então, nós estamos estudando aqui essa questão de pensar no futuro, tá? E aí é uma lição de vida mesmo. A gente começar a refletir, reconhecer que existem sim formas de você trabalhar naquilo que você tem aptidão, naquilo que você gosta, de acordo com a sua realidade, certo? Não vamos esquecer disso. Sonhar, todos nós devemos sonhar e todos nós devemos fazer o que nós podemos, o que está ao nosso alcance para alcançar esses sonhos, né? Isso depende de nós, certo, meus queridos? Então, a gente vai trabalhar com o que nós temos, buscando melhorias, sempre, 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 sempre. A gente sempre tem que pensar no que é melhor para nós, tá bem? Desde a formação, a gente não escolhe uma formação para agradar outras pessoas. Em primeiro lugar, a nossa formação ela tem que ser para nos realizar. A gente tem que escolher uma formação, um trabalho que a gente se sinta realizado, para então a gente poder contribuir na vida de outras pessoas, certo, queridos? Então essa foi a nossa aula de hoje, certo? Não esqueçam de fazer as atividades do nosso compromisso, tá? O nosso quarto bimestre ele pode ser bem melhor, bem mais brilhante do que os outros que nós já vencemos e já concluímos, tá bem? Beijos e hasta a próxima classe, queridos.